entrando diretamente, novamente, da Alemanha, Munique. Ele tem novas informações sobre o conflito no Oriente Médio. As brigadas Al-Qassam, que é um dos braços armados do Hamas, dizem que tem até 15 mil integrantes, o Hamas 40 mil, deram detalhes sobre os reféns que estavam no campo de refugiados de Jabalia, no norte da faixa de Gaza. Esse campo foi bombardeado por Israel. Luca, você que traz novidades sempre tão interessantes para nós, para o Linha de Frente, o que os terroristas disseram? Pois é, Capês, nós vemos que eles disseram que cerca de 7 reféns acabaram morrendo por este bombardeio no campo de refugiados de Jabalia, que aconteceu no norte da faixa de Gaza ontem. Inclusive, Israel fala que o número de mortos é na faixa de 50 pessoas, enquanto que os terroristas do Hamas, o próprio órgão da saúde, né, da faixa de Gaza, fala que pode chegar a 400 mortos. De qualquer maneira, a devastação é muito grande, ao contrário de outras operações que ficou-se com a dúvida se foi Israel ou não que conduziu esses ataques. Os israelenses admitiram a sua autoria, inclusive porque um dos importantes integrantes do Hamas estariam naquela localidade e veio a morrer. Então essa operação foi um sucesso no aspecto de eliminar esse importante membro, mas um desastre humanitário imenso se nós observarmos que é uma área onde as pessoas eram refugiadas, uma região de pessoas muito pobres, muitos civis acabam morrendo e a gente vê que inclusive reféns. Não se tem ao certo a noção de quantos reféns vieram a morrer desde o começo da guerra, principalmente pelos fortes bombardeios israelenses. Alguns falam que mais de 50 dos 230 já teriam morrido durante esse tempo, mas a dificuldade é que não parece haver uma negociação eficaz para libertar um grande número de reféns de uma única vez. Até agora foram só 5 pessoas que foram libertas, 4 delas mulheres, né, pelos próprios terroristas entregando para a Cruz Vermelha, enquanto que uma soldado israelense foi recuperada por uma operação especial realizada na faixa de Gaza. De qualquer maneira, isso ainda é muito pouco, se nós pensarmos que são mais aí de 30 crianças ainda nas mãos do Hamas, inclusive um bebê de 10 meses, que completou 10 meses no cativeiro. Isso saiu nas mídias israelenses hoje pela tarde, além de idosos e pessoas vulneráveis. Então não se sabe o estado de saúde dessas pessoas, que tendem a dificultar a operação de Israel. Muitos acreditam que caso não houvesse um grande número de reféns como tem agora, e esse é um episódio inédito dentro de uma guerra envolvendo os israelenses, provavelmente a operação militar já estaria nos seus momentos finais. Os israelenses, o exército de Israel, a IDF, né, as forças de defesa, já estariam muito mais próximas do centro da cidade de Gaza e também próximos de todos os sistemas de túneis para tentar desmobilizar ou acabar de vez com o esquema militar do Hamas. É uma dificuldade nesse momento, porque o objetivo não é só eliminar os terroristas, como foi dito pelo premier Benjamin Netanyahu, mas recuperar o maior número possível de reféns com vida, apesar das situações serem extremamente adversas nesse momento, Capês. Luca Bassani, o Israel havia dito que estava dando prazo para que os moradores da faixa de Gaza saíssem da região norte, deslocassem para o sul, onde não haveria bombardeios. Agora parece, não sabemos se isso por enquanto é a afirmação do Hamas, que morreram 400 pessoas e entre elas 7 reféns. Israel não esperou a saída ou o Hamas pode estar usando como escudos humanos tanto os terroristas quanto os moradores? Mas antes de você responder, eu já quero aproveitar para te ganhar tempo. Se o Mano e o Robson, mais a quem quer emendar outras perguntas, você vai guardando aí, hein? Boa. O meu ponto é que a gente, nessa guerra, está vendo também uma guerra psicológica, né? O fato de o Hamas ter os reféns sob o seu jugo é uma maneira também de tentar inibir o ataque israelense. Então, a pergunta é se já há, nesse caso agora, algum indício mais concreto de que, de fato, esses reféns foram vitimados agora, ou se estamos apenas ainda com a versão do Hamas, porque precisamos olhar com cautela sempre que o Hamas usa esse tipo de situação por parte como elemento, estratégia de sua guerra psicológica, né? Vamos lá, Lucas. 7 reféns.
400 moradores de Gaza. É informação confirmada, é apenas a fala do Hamas. Isso significa que Israel está bombardeando sem esperar que ele se desloque ou que o Hamas não deixa se deslocarem fazendo escudos humanos? Só para ir lembrando aí, para você não ficar com muita coisa acumulada. Robson Farinazzo. Por enquanto eu não tenho pergunta, não. Quero ver as respostas dele. Boa. Ricardo Rous? Também quero ouvir ele falar. Diego Tavares? Vou fazer com os meus colegas aqui. Manda bala. Desculpa. Sim. Falar manda bala agora não é bem-vindo. Por favor, diga. Pois é, Capês. Em relação aos números, é importante a gente mencionar para a nossa audiência que tudo que vem para a imprensa em relação ao número de mortos e feridos dentro da faixa de Gaza são informações coletadas pela Autoridade Sanitária Palestina, que no fundo é administrado pelo Hamas. Até agora, nenhum órgão internacional, jornalistas imparciais fizeram essa contagem completa para saber se as quase 9 mil vítimas são realmente um fato. Aquilo que a gente vê são sim imagens de muitas pessoas mortas, muitas crianças mortas, vídeos e fotos impressionantes. Então a gente não duvida de maneira alguma do sofrimento dessas pessoas e que muitas tenham de fato estejam de fato morrendo e que a situação é extremamente caótica. Mas ao mesmo tempo, essa confirmação de cada um dos mortos a gente não tem ainda, porque como a gente sempre fala aqui, o Hamas tem interesse de chocar o mundo com o que tem acontecido na faixa de Gaza. A gente vê que, inclusive, as suas lideranças não vivendo em Gaza mostram o quão pouco eles se importam com a população, que é aquela que mais acaba sofrendo com os ataques de Israel. O fato de escudos humanos, como você mencionou, isso já foi utilizado pelo Hamas em outras ocasiões, principalmente na estratégia militar deles de construir essa extensa rede de túneis embaixo da estrutura civil da faixa de Gaza, o que inclui escolas, mesquitas, hospitais e áreas residenciais. Então, isso automaticamente faz com que as pessoas sejam escudos humanos, até que de forma indireta, quando não há uma guerra, quando você coloca alguns elementos militares ou grande parte do seu arsenal embaixo de onde vivem pessoas civis. Em qualquer outro país do mundo civilizado, a gente vai ver que os military compounds, que eles chamam, né, os grandes estoques militares, os grandes galpões, eles ficam extremamente afastados das regiões civis. Obviamente, porque se houver alguma guerra, se esse lugar for o alvo, a população civil não sofre diretamente, o que é o oposto neste caso. Então a gente vê como a população de Gaza sofre muito durante esses últimos anos. Houveram em outras ocasiões também certas hostilidades, nada parecido com o que a gente vê agora, mas infelizmente essa situação não mudou. Grande parte do concreto que era mandado para a faixa de Gaza, ele era então desviado pelo Hamas, não para a construção civil de novos hospitais ou de novas casas, mas sim para a construção dos túneis, o que faz com que a gente veja onde estava o objetivo do grupo: não administrar a faixa de Gaza de uma maneira limpa, trazendo dignidade para a população palestina, que eles merecem, mas sim alimentando a sua máquina de guerra para tentar aniquilar o Estado de Israel, como a gente viu há pouco nessa entrevista macabra de um dos porta-vozes que esteve no Líbano. Luca Bassani, tenho duas informações rápidas para você. A primeira é que o norte-americano Craig Mockber, diretor da área de direitos humanos da ONU, renunciou ao cargo devido ao que classificou como genocídio na faixa de Gaza. Em comunicado, ele diz que Gaza é um caso clássico de genocídio e que a ONU não conseguiu impedir. Mockber também acusou os Estados Unidos, o Reino Unido e os países europeus de darem cobertura política e diplomática às atrocidades cometidas por Israel. Extremamente raro um norte-americano na ONU, representante, ter uma falta de sintonia como essa com o governo israelense. Nós vamos debater isso daqui a pouco, tá? E a segunda informação é que eu tenho que chamar um break, então uma boa noite para você e aguardamos você entrar a qualquer momento.